Olá, Igreja Batista Vida Nova, a graça e a paz de Cristo Jesus, a cada um que na noite de hoje abre a porta do seu lar para nos receber. Quanta saudade, quanto é o nosso desejo de poder estar com cada um de vocês, abraçar e retomar a nossa vida, anterior à pandemia. Mas cremos que em breve, em alguma medida pelo menos, nós iremos começar a ter uma abertura, uma flexibilização, para que a gente possa, então, novamente se reencontrar e juntos adorarmos a Deus como família, como membros desse corpo, presencialmente, é claro, porque nós temos tentado, através de esforços aí tecnológicos, mantermos conectados uns aos outros por meio da palavra de Deus, e isso não é o ideal, mas é um paliativo e é válido para o momento que nós estamos vivendo. Nós iremos continuar hoje com a nossa segunda reflexão sobre as bem-aventuranças e eu gostaria de convidar você, então, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós nomeamos essa série de reflexões bíblicas sobre as bem-aventuranças com a expressão makarios, que é a expressão grega que, traduzida para a língua portuguesa, significa feliz, bem-aventurado, ditoso, afortunado. São esses que são, então, apresentados pelo Senhor Jesus Cristo como sendo os cidadãos dos céus. Nós iremos, ao longo desses domingos, observar que a proposta de Cristo não é outra senão a de identificar quem são os cidadãos dos céus e como eles já podem desfrutar da alegria e do prazer que Deus oferece a cada um de nós aqui nessa vida terrena já, ok? Hoje nós iremos meditar no versículo 4 de Mateus capítulo 5, a segunda bem-aventurança, o segundo makarios, listado por Cristo Jesus, intitulado Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E eu quero dizer aos irmãos, membros da Igreja Batista Vida Nova, que esse makarios, ou seja, essa bem-aventurança, não é uma bem-aventurança difícil para a nossa compreensão. Eu digo isso porque não apenas este que vos fala, mas o pastor Levi também, bem como grande parte, se não a maioria da Igreja Batista Vida Nova, está muito familiarizada com a expressão chorar, Nós somos verdadeiros cidadãos dos céus e que somos caracterizados pela marca das lágrimas também que escorrem dos nossos olhos, ok? Eu sou uma pessoa muito emotiva, por isso eu estou brincando com os irmãos, mas essa segunda bem-aventurança eu diria que é a irmã gêmea da anterior, chamada humildade de espírito, ou pobre de espírito, que nós meditamos na semana passada. De tal maneira que, se alguém está nos acompanhando nessa reflexão e não ouviu a anterior, eu quero convidar você também, após essa reflexão, no nosso próprio canal, acessar a meditação anterior da nossa primeira bem-aventurança, para se familiarizar também com o conceito de humilde de espírito. Pois bem, pode parecer um tanto paradoxal ou mesmo contraditório o Senhor Jesus Cristo dizer para mim e para você, como ele disse há 2000 anos atrás para os seus discípulos, bem-aventurados os que choram. E por que é contraditório essa expressão? Porque, via de regra, nós imaginamos que as lágrimas que escorrem dos nossos olhos, no nosso semblante, estão necessariamente ligadas aí há momentos de dor, de tristeza, de sofrimento. E aí Jesus oferece um conceito na contramão do sistema. Felizes são os infelizes. Felizes são os tristes, desanimados, abatidos, em sofrimento. Ora, como que Jesus oferece uma afirmação dessa natureza se o indivíduo está chorando, se ele está em dor
ou triste, profundamente desanimado. Ainda mais nos nossos dias, quando o conceito de se demonstrar forte e se revelar inabalável é uma das virtudes mais valorizadas em nossa sociedade. Afinal de contas, chorar, na mentalidade do homem do século XXI, está intimamente ligado a um sinal de fraqueza e não a uma virtude. Já dizia um jargão popular que é homem não chora. Eu, por exemplo, ouvi muito disso na minha infância, em momentos traumáticos ali, em hospitais, sendo vacinado, com agulha de injeção, e eu ouvia meu pai, minha avó, às vezes dizendo: que isso, rapaz, você é um homem que é homem não chora. E talvez muitos que me acompanham estejam familiarizados também com esse jargão popular. Há inúmeras razões que levam o ser humano à lágrima. Eu poderia mencionar rapidamente aqui algumas com vocês. Por exemplo, o medo. O medo é talvez uma das grandes ameaças que extraem lágrimas de sofrimento no semblante de muitos indivíduos. Medo da violência, medo de um diagnóstico médico ruim, medo de se contaminar aí com a Covid-19 e tantos outros temores que nos assolam. Uma outra razão que leva à lágrima também é a dor física. E nesse sentido, as nossas crianças ilustram muito bem como é extraída lágrimas dos seus semblantes por meio da dor física, porque elas não conseguem esconder quando tropeçam, caem, batem a cabeça e vem imediatamente aí as lágrimas, né, por meio do seu choro. Poderíamos mencionar também as lágrimas que saem dos nossos olhos em virtude do luto, em virtude da perda de alguém que nós amamos, em virtude de pessoas que deixam a nossa convivência e pessoas que nós admirávamos, nutríamos uma amizade, um carinho muito especial. Eu poderia continuar enumerando várias razões que, via de regra, extraem dos nossos olhos e do nosso coração sofrimento, lágrimas e tristeza. Mas quando nós olhamos para Mateus 5, verso 4, Jesus diz: bem-aventurados os que choram. E quem são esses que choram? Quais são as razões, ou quais seriam as razões que levariam a lágrimas que mais adiante serão transformadas em alegria, em fonte de prazer, decorrente do consolo de Deus a esse indivíduo. Quando nós então pensamos, bem-aventurados os que choram, nós precisamos entender adequadamente quem são esses indivíduos que choram na mente de Cristo Jesus e que são felizes pelas suas lágrimas derramadas e que também serão felizes pelos consolos que receberão da parte de Deus em Cristo Jesus. Afinal de contas, nem todos os que choram, você há de convir comigo, são felizes. Muito menos serão consolados. Essa expressão contida em Mateus 5, verso 4, não é uma expressão inédita anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é uma expressão que no século VIII antes de Cristo vir ao mundo, já havia sido anunciada pelo profeta Isaías. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, então, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, nós iremos ler os versos 1 e 2 de Isaías 61, que Jesus Cristo vai se apropriar e vai, num belo sábado,
numa sinagoga em Nazaré, também avocar o cumprimento parcial dessa profecia de Isaías à sua pessoa. Então, olhe comigo Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. E se você quiser depois, mais tarde, após a reflexão, abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4 e ler o verso 18 e 19, você vai ver exatamente esse episódio que eu estou descrevendo para você, em que Jesus se encontra na sinagoga, lendo o rolo de Isaías 61, versos 1 e 2, e avocando para si próprio o cumprimento dessa profecia messiânica. Diz o seguinte, então, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, observe comigo que Jesus Cristo, assumindo na sua pessoa o cumprimento dessa declaração profética de Isaías, ele vai afirmar o verso 1 e o início do verso 2 como sendo, então, cumpridos no seu ministério terreno no primeiro século. Então ele diz, olha, eu sou aquele sobre quem o Espírito de Deus está. E ele está por uma razão muito especial. Em primeiro lugar, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E em segundo lugar, ele me enviou ao mundo para algumas atividades específicas, a saber, aí ele começa a listar. Primeira delas, curar os quebrantados de coração. Segunda delas, proclamar libertação aos cativos, àqueles que estavam escravizados pelo poder e pelo domínio do pecado. Ao mesmo tempo que colocar em liberdade os algemados. Verso 2, parte inicial. Ele também me enviou para apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, Lucas capítulo 4, Jesus para por aí o seu discurso. Por que ele para por aí? Porque ele diz que a parte final do verso 2, ela terá apenas o seu cumprimento no seu retorno, na sua segunda vinda ao mundo. Então, até a parte inicial do verso 2, Jesus cumpriu exatamente no seu ministério terreno aquilo que Isaías 61, versos 1 e a parte inicial do 2 havia descrito a respeito do Messias. Mais adiante, mais à frente, Jesus há de retornar. E quando ele voltar, então a parte B do verso 2 será cumprida. Ele voltará para, diz o verso 2, exercer o dia da vingança do nosso Deus. Ao mesmo tempo, ele irá então consolar, ok? Todos os que choram. E aqui então, nós começamos a aprender uma grande verdade. Primeira grande verdade é, quem são os que choram na mentalidade de Cristo e na mentalidade profética de Isaías, proferida no século VIII antes de Cristo? São todos os homens que se encontram alienados de Deus num relacionamento com o Pai e que por isso, diz Isaías 61, encontram-se escravizados ou cativos. São aqueles que deixaram de ser algemados e que agora, portanto, estão livres. São aqueles que estão diante de Deus com o seu coração quebrantado. Esses são exatamente os que choram.
E aí então nós encontramos uma outra expressão verdadeira que deve nortear a nossa compreensão dessa bem-aventurança. Qual é essa outra compreensão verdadeira que o texto nos oferece? É que esse mesmo Messias, que um dia voltará, ele será o próprio consolo aos que choram. Lembra de Isaías 61? O Espírito do Senhor me enviou para apregoar, para curar. E aí lá no finalzinho do verso 2 ele diz, ele me enviou para consolar os que choram. De maneira que ele é o nosso paracaléu. É essa expressãozinha grega que está contida também aí na bem-aventurança de Mateus 5, verso 4. Ele é o nosso paráclito. Não apenas o Espírito Santo exerce essa função de conforto e consolo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo é descrito e apresentado em Isaías 61 como o nosso consolo, como o nosso paracaléu. Mas, pastor Roni, como então nós podemos compreender os que choram nos nossos dias? Jesus está dizendo para mim e para você que os que choram, na verdade, são todos aqueles que um dia, por meio da pregação do Evangelho e da atuação do Espírito Santo, no ato de convencimento do homem, se deram conta da sua profunda condição de pecaminosidade, se deram conta do seu estado de miséria, se deram conta do seu estado de falência espiritual diante de Deus. E por causa dessa percepção de si próprio, então se voltam quebrantados, se voltam em um sentimento de dependência do próprio Salvador Jesus Cristo. Esses são os que choram. E esses são aqueles que têm da parte do próprio Deus a promessa de que em Cristo Jesus receberão todo o consolo de que necessitam. Há um personagem muito conhecido, eu diria talvez o maior, depois do próprio Senhor Jesus Cristo, na dispensação da igreja. Eu me refiro ao apóstolo Paulo. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia também em Romanos capítulo 7. E nós iremos ler, a partir do verso 15 de Romanos 7, a própria percepção de Paulo como um indivíduo que se enquadra bem no conceito dos que choram. Olhe comigo atentamente o que diz Romanos 7, a partir do verso 15, na carta que Paulo escreve, testemunhando a sua experiência de vida. Olha aí comigo. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço aquilo que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. E neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Nessas palavras descritas pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, Paulo está claramente refletindo no seu estado de corrupção e derramando o seu coração em lágrimas diante dos crentes de Roma, mostrando a sua inabilidade, sua fraqueza, seu estado de corrupção. Paulo está dizendo, olha, na minha mente eu tenho algo bom que eu não consigo implementar. E no meu coração há algo ruim, mal, que esse sim exerce aí as ações da minha vida, toma a frente da minha vida, me envergonhando. Ser um bem-aventurado, como alguém que chora, é ser alguém profundamente consciente do seu estado de falência e de fracasso. Esse choro não é um choro decorrente de uma topada numa pedra, de um diagnóstico médico. Esse é um choro que decorre de um lamento, de um pranto, pela profunda tristeza do seu pecado. É um choro que tem a sua raiz na nossa desobediência e na nossa decepção conosco mesmo perante Deus. Paulo tem essa consciência muito clara, assim como Isaías, 8 séculos antes, já havia mencionado. E é esse senso que a igreja cristã dos nossos dias não pode perder de vista. Não podemos tolerar o pecado, seja ele qual for a sua expressão, com naturalidade. Temos que nos entristecer profundamente com todo e qualquer ato de desobediência a Cristo Jesus. Muitos teólogos do período da Reforma e pós-Reforma, como os puritanos, nos ensinam muito a respeito de uma vida piedosa, uma vida temente, obediente e totalmente quebrantada aos pés da cruz de Cristo. Mas eu quero ainda ler e meditar em um outro texto, em uma outra passagem, com cada um de vocês que me assiste nesse momento. Eu me refiro à passagem que se encontra em Lucas, capítulo 7. Nós iremos ler a partir do verso 36 até o final desse capítulo, quando então o evangelista vai nos descrever um exemplo claro de alguém que literalmente chora e que se enquadra exatamente no conceito que Cristo tem desse bem-aventurado. E agora nós vamos nos deparar com o exemplo de uma grande mulher, uma personagem anônima, ela não é identificada pelo seu nome, pelo evangelista Lucas, mas nós identificamos ela pela sua atitude de quebrantamento e de lágrimas diante do Senhor Jesus Cristo. Então vai lá comigo em Lucas capítulo 7 e observe comigo a partir do verso 36 o que Lucas então nos oferece. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te.
Ele respondeu: Dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Mais uma vez, a semelhança do que nós estudamos na primeira bem-aventurança, na parábola do fariseu e do publicano, temos mais um episódio, mais uma história com 2 exemplos. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. Mais uma vez, o justo fariseu, com a sua justiça própria, aparece como protagonista nessa história, frente a uma mulher que Lucas descreve como sendo pecadora. Afinal de contas, o que Lucas quer dizer como uma mulher pecadora? Todas as mulheres e todos os homens não são pecadores? Sim. Quando Lucas destaca essa expressão pecadora, Lucas quer dizer a mim e a você que essa certamente era uma mulher prostituta, ou uma mulher da vida, como às vezes a gente ouve falar aí fora. Não era uma mulher de família, era uma mulher totalmente desprezada à sua época pelos seus. E aí nós encontramos, mais uma vez, aquela atitude arrogante, prepotente do fariseu, que se achava justo aos olhos de Deus, frente a uma mulher injusta e pecadora. E aí nós encontramos nesse relato, nesse fato histórico que Lucas nos descreve, um jantar na casa de Simão, um fariseu conhecido à sua época. E Simão sequer, ao receber Jesus, o cumprimentou como era típico da época, por meio do ósculo, um beijo. Simão não pegou água, nem mandou que algum dos seus criados lavassem os pés de Cristo. Um insulto terrível, especialmente pelo fato de Simão ser o anfitrião daquele jantar. E ainda mais adiante, sabemos que Simão sequer se preocupou com o bem-estar do seu hóspede, aliviando ali ele, refrescando ali por meio de algum bálsamo, para aliviar ali o calor do seu contexto. Tudo isso que Simão não fez, pensando que a sua justiça era melhor aos olhos de Deus, aquela mulher pecadora, prostituta e desprezada, o fez com as suas próprias lágrimas. Eu queria chamar sua atenção dizendo que ela não apenas chorou, gente, ela chorou rios de lágrimas.
a ponto do próprio Senhor Jesus Cristo dizer que ela lavou os pés dele com as suas lágrimas. Ela chorou demasiadamente e ela enxugou os pés de Cristo, que ela lavou com as suas lágrimas, com o seu próprio cabelo. Esses são os bem-aventurados que choram. Esse é o tipo de pessoa que o Senhor Jesus Cristo promete oferecer o consolo. Não há consolo na parte de Cristo àquele que se acha autossuficiente, mas a todos os que estão quebrantados de coração. O Espírito do Senhor enviou Cristo Jesus para curar, para cuidar, para consolar. Aquela mulher ainda derramou sobre a cabeça de Cristo um bálsamo para lhe refrescar. Aquela mulher beijou os pés do Senhor Jesus, numa atitude de total quebrantamento, prostrada diante do Salvador. Aquela mulher ilustra perfeitamente bem para mim e para você o que significa ser alguém que chora. É alguém que vai até o Senhor Jesus Cristo, com o coração repleto de quebrantamento e arrependimento, evidenciada por lágrimas em seus olhos. Os que choram são aqueles que cobrem os seus próprios pecados com lágrimas de arrependimento. Todos os que querem obter da parte de Cristo Jesus o consolo, jamais experimentarão o consolo sem antes ter derramado as suas lágrimas. Eu quero lembrar você que me assiste, que talvez esteja passando por momentos de dificuldade, que Cristo Jesus é o nosso consolo, porque, como diz Isaías em outra parte da sua obra, ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, nos ensina que Jesus Cristo aprendeu a obediência ao Pai por meio de lágrimas, por meio de toda dor e de todo sofrimento. Cristo Jesus pode ser o nosso consolador, o nosso paráclito, porque Ele experimentou toda a nossa dor, especialmente ao nos substituir na cruz do Calvário. Interessante é nós meditarmos e percebermos que nós não encontramos relatos nos 4 evangelhos ou em outras cartas do Novo Testamento descrevendo Jesus sorrindo, dando gargalhadas. Mas o Novo Testamento está repleto de passagens ilustrando Cristo Jesus em dor, sofrimento e angústia. Se você for em Lucas capítulo 19, você vai encontrar ali dos versos 41 a 44, Cristo chorando frente à cidade de Jerusalém. Se você for no relato final de Mateus, você vai encontrar Jesus chorando no Getsêmani, angustiado e aflito. Sabe por que Jesus experimentou tudo isso? Porque o seu papel era de ser o nosso paracaléu, aquele que nos chama para estar ao nosso lado e animar o nosso coração, nos dando toda esperança. Eu quero, antes de oferecer a vocês alguns conselhos, lembrá-los que a nossa bem-aventurança, ela encontrará a sua consumação plena no porvir. Apocalipse 21, verso 4. No estado eterno dos santos, diz o seguinte: Deus enxugará
dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No estado definitivo e eterno dos santos, chamado Novos Céus e Nova Terra, cuja capital será Nova Jerusalém, não haverá mais qualquer resquício de dor, de sofrimento ou de luto, porque essas primeiras coisas, essa realidade, já vai ter passado. E o nosso próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Creia nisso. Creia nisso. Essa é uma promessa que Ele reservou para mim e para você, sem qualquer contrapartida da nossa parte. Quero compartilhar com vocês agora alguns conselhos práticos para desfrutarmos da verdadeira alegria e do prazer que Deus em Cristo Jesus nos oferece como legítimos cidadãos dos céus. Queria apenas lembrá-lo que a verdadeira felicidade não deve ser buscada pelo homem. Toda vez que algum personagem bíblico buscou a felicidade pessoal, acabou se enveredando por ações egoístas. Na verdade, a felicidade deve ser desfrutada por cada um de nós como resultado do nosso relacionamento com Deus. Primeiro conselho, à luz dos que choram e que aguardam, então, o consolo da parte de Deus. Primeiro conselho que eu queria deixar para vocês é: não podemos nos tornar insensíveis ao pecado. Todos nós, cristãos, temos que lutar continuamente com a nossa corrupção e viver debaixo da graça imensurável de Deus em Cristo Jesus. À semelhança do que aconteceu com o apóstolo Paulo e da sua própria experiência pessoal ali relatada em Romanos capítulo 7, eu e você devemos travar uma luta diária com a corrupção presente no nosso coração e não hesitar de chorar diante de Deus, prostrado, quebrantado, arrependido todas as vezes que falharmos. Esqueça se o mundo diz que chorar é sinal de fraqueza. Esqueça o provérbio popular dos nossos dias que diz que é homem não chora. E tenha atitude adequada, à altura daquilo que Deus espera encontrar em mim e você. Não se torne insensível ao pecado. O pecado afasta de mim e de você a felicidade que Deus idealizou para que vivêssemos ao longo da nossa vida. A minha pergunta é: qual tipo de pecado tem atrapalhado o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus diariamente? Que tipo de luta você tem travado? Será que você tem lamentado as falhas que você tem cometido? Será que você tem chorado, pranteado pelos seus pecados? Irmãos, entendam o que eu quero dizer. É fato que nem todo arrependimento exigirá de nós lágrimas. Porque, como a própria palavra significa, arrependimento exige de nós mudanças. Mas lágrimas que acompanham o arrependimento costumam dar provas e sinais de uma transformação que se inicia. O meu apelo, o meu convite a você é: não hesite em derramar o seu coração diante de Deus, até mesmo com lágrimas, se você falhar, se você fracassar. Mas
creia que Cristo Jesus é o nosso Paráclito e Ele vai ofertar todo o consolo e o conforto que você precisa. Segundo e último conselho que eu gostaria de compartilhar com você que me assiste, e preste muita atenção no que eu vou dizer. Deus não costuma desperdiçar nenhuma lágrima sequer dos seus servos. Deus não costuma desperdiçar as lágrimas dos seus servos, do seu povo. O Salmo 56, verso 8, diz o seguinte: Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? O salmista, numa linguagem poética e extremamente bela, diz no seu cântico que cada lágrima que eu e você nós derramamos diante de Deus como expressão de um arrependimento sincero, Deus está como um odre. Deus está colhendo assim, como que num copo, numa vasilha, cada lágrima derramada, fruto de um arrependimento genuíno. O cidadão dos céus não está blindado às aflições da vida, mas ele tem a certeza de que cada lágrima está sendo registrada por Deus no livro da sua história. E ele tem a certeza de que no futuro Deus enxugará todas elas, pois as coisas presentes já terão passadas. Lembre-se, suas lágrimas não estão sendo desperdiçadas. Deus colhe cada uma delas. Vamos orar? Pai eterno, Deus de infinita graça e misericórdia, como é bom e encorajador ouvirmos da sua parte, por meio da tua palavra, que o Senhor conhece cada lágrima que nós derramamos. E além de conhecer, o Senhor colhe cada uma delas no teu odre, para depois de reunidas, todas elas, nos ofertar o consolo que não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor, seja honrado pela exposição da tua palavra. E a nossa súplica não poderia ser outra senão a de que o teu Santo Espírito deixe registrada em nossas mentes e vidas essas verdades tão encorajadoras que aprendemos na noite de hoje. Eu peço a Deus por mim, pela tua igreja, por cada um daqueles que nos acompanham, para que todos sejamos encorajados pelo consolo que não é outro senão o Cristo Jesus, o nosso Salvador. Dá-nos uma boa semana em tua presença. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, querida igreja, a você, querido amigo e irmão que está nos acompanhando e que eventualmente não faz parte da Igreja Batista Vida Nova. Sinta-se acolhido por essa igreja, com essa expressão de esperança que não é desse que vos fala, senão do próprio Paráclito, o Senhor Jesus Cristo, ao seu povo. Que Deus abençoe e lembre-se, o nosso Senhor Jesus Cristo há de consolar todos os que nele esperam e choram. Sobre mim, porque o Senhor me ungiu
veio a levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória.